Graça e paz, meus amados. Estou aqui mais uma vez para meditar com você na bendita palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai bondoso e misericordioso, nós pedimos que o Senhor venha nesta noite abençoar a exposição da Tua palavra. Como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, o mundo está coberto de trevas e mais do que nunca nós necessitamos da claridade da Tua palavra, iluminando o interior do nosso coração para que possamos ter segurança no nosso caminhar, para que possamos estar certos de que estamos trilhando o caminho que o Senhor tem proposto para nós, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oramos em nome dele, do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos lá. O texto que eu quero ler com vocês está em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Na verdade, os pastores têm pregado sobre esse tema aqui por algumas vezes, mas enquanto eu orava nesta semana, veio ao meu coração este versículo e eu estou convicto de que Deus quer nos dar algumas orientações dentro deste versículo. Vamos ler Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso. É só isso que ele quer de nós. Vamos lá. Nos dias de Miqueias, o povo de Israel andava bem fora da agenda de Deus. Então, Deus convocou o povo para colocar os pingos nos is. Então, Miqueias, ele é o porta-voz de Deus e Deus vai falar com o povo de Israel através do seu porta-voz, Miqueias. E ele considera 3 pontos aqui que é o que eu quero conversar com você nessa noite. Vamos lá, o primeiro ponto. O que o Senhor quer de nós? Ele quer que pratiquemos a justiça. É isso que ele fala no primeiro ponto aqui, que pratique a justiça. Irmãos, dentro do contexto histórico do Antigo Testamento, o justo é aquele que faz a coisa certa com a motivação certa. Ou seja, ele deve fazer aquilo que ele quer que os outros façam a ele. É isso. E quando uma sociedade observa este princípio, quando cada pessoa que forma uma sociedade faz ao outro, ao próximo, aquilo que ele quer que o próximo faça a ele, essa sociedade será vencedora, vitoriosa, haverá respeito. Mas não estava acontecendo isso nos dias de Miqueias e não tem acontecido isso em nossos dias. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, ele usa uma frase já existente, que é chamada a lei de ouro. Faça aos outros aquilo que você quer, que você deseja, que você espera que os outros façam a você. Essa é a famosa lei de ouro. E por falar em lei de ouro, fique na expectativa, porque em breve você vai conhecer algo maravilhoso relacionado com essa frase. Aguarde, não posso dar maiores detalhes ainda. Vamos lá. Então, praticar a justiça é bem isso, é você fazer ao seu semelhante aquilo que você espera que o seu semelhante faça a você. Muito bem, o segundo ponto é amar a misericórdia. Deus falou aqui pelo seu porta-voz Miqueias, que ame
a misericórdia. Meus amados, aqui também, amar a misericórdia significa fazer a coisa certa com a motivação certa. Porque você pode fazer ou ter um ato de misericórdia, uma atitude de misericórdia para alguém necessitado, porém com a motivação errada, para que os outros vejam o que você está fazendo e você fique de bem na tela, né? Você fique bem na tela com as pessoas, ou seja, você caia no conceito das pessoas como uma pessoa espiritual, bondosa, e não é nada disso. O que Deus está falando aqui através de Miqueias é que amar a misericórdia é fazer a coisa, não só fazer a coisa certa com a motivação certa, mas amar o que você está fazendo. Isso, em relação à misericórdia, é você fazer tudo o que estiver no seu alcance para aliviar o sofrimento das pessoas por amor. Você fazer o que se pode fazer pelo prazer de ver a pessoa livre daquele tormento, daquela dor, daquela aflição, daquele sofrimento. E isso é amar a misericórdia. Lá no capítulo 5 de Mateus, verso 7, o Senhor Jesus fala que os bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, mesmo que eu faça o bem para as pessoas só pelo prazer de ver a pessoa abençoada, livre das suas aflições, haverá recompensa, porque Deus sempre nos dá além do que fazemos. Ninguém ultrapassa Deus no dar. Então, se você tem uma atitude de misericórdia com a motivação correta, você pode estar certo que se um dia você necessitar de misericórdia, Deus levanta alguém para usar de misericórdia para com você também. Agora, o terceiro ponto é onde eu penso que vou gastar uns minutinhos a mais aqui, porque, ao meu ver, é um ponto que a gente está necessitando entender melhor. Vamos lá. Que ande humildemente com o seu Deus. Por que eu penso que aqui a gente tem que trabalhar um pouco mais profundo? Porque nós vivemos um período de muito orgulho, muita soberba no coração do homem. E, queridos, lá no livro de Eclesiastes, lendo o capítulo 7, verso 29, eu deparei com uma situação lá que eu achei muito interessante. Eu examinei esse versículo em várias versões da Bíblia, então eu vou fazer um apanhado de todas essas versões para tentar resumir as ideias de cada versão numa só tradução aqui, na tradução do Vilmar, tá bom? Então ele diz assim, a ideia lá é assim, olha, Deus criou o homem bom, Deus criou o homem justo, o homem na posição correta com Deus, mas o homem se meteu em cada encrenca, o homem começou a buscar, a procurar pelo em ovo, né? O homem começou a procurar pelo em ovo e quebrou a cara, mas quebrou a cara mesmo. A ideia de Salomão era mais ou menos isso aqui nesse versículo. Então vamos pensar um pouquinho na história bíblica. Quando lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio, Deus não está se referindo na feição física do homem, o lado físico do homem, a aparência física, a semelhança, imagem e semelhança aqui, não é que o homem foi criado à semelhança de Deus, com 2 olhos, duas narinas, 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, não é nada disso. É uma semelhança espiritual, interna. Deus é justo e ele criou o homem para viver em justiça, para ser justo, para viver em justiça. Deus criou o homem para praticar
a coisa certa, por uma única razão, pela motivação correta, porque fazer o que é certo deve ser a motivação do homem, porque é o certo a ser feito. E, muito bem, então, no capítulo 3, no capítulo 2, Deus deixou isso bem claro para o homem, como que ele deveria viver. No capítulo 3, a serpente, a porta-voz de Satanás, vem com uma conversa fiada para cima dos nossos pais ali no Éden. O diabo, através da serpente, vem mostrando um horizonte falso, um ideal que não é verdadeiro. E Adão e Eva caem nessa conversa, desprezam a palavra de Deus, considera a palavra de Satanás mais digna de crédito do que a palavra de Deus. Satanás, até hoje, ele usa essa estratégia, ele tenta colocar a palavra de Deus em descrédito para derrotar o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muito bem, então a gente viu que Adão e Eva saem fora, agem de maneira orgulhosa, com soberba no coração, né? Se sentem autoconfiantes e aí eles saem fora do propósito de Deus. A iniquidade, a violência, a perversidade se multiplica e vem o dilúvio, como nós conhecemos. Então, depois do dilúvio, Noé e seus filhos saem da arca e começam a multiplicar-se, e de repente a terra vai ficando cheia novamente de pessoas. Só que o homem tem um problema: toda vez que as nuvens se formam no céu, eles ficam com medo. E o dilúvio? E se houver um novo dilúvio? Por quê? Porque eles sabem que são culpados de novo. A natureza pecaminosa permanece dentro do homem e ele continua sendo rebeldes a Deus. Mas Deus coloca o arco-íris nas nuvens como uma prova visível de que ele não destruiria mais a terra por dilúvio. Ele havia prometido que não destruiria novamente a terra através de um dilúvio. E o arco-íris nas nuvens foi colocado lá como garantia dessa promessa de Deus. Porém, pouco a pouco, o homem foi distanciando tanto de Deus que até que chegou um momento eles tiveram uma atitude mais ou menos assim: ó Deus, se você quiser mandar um dilúvio, pode mandar. Nós vamos construir uma torre tão alta, que esse dilúvio pode ser maior do que o primeiro. Ele não vai nos afetar porque nós vamos nos recolher nesta torre que nós estamos edificando e tudo vai ficar bem. Sabe, uma atitude de rebeldia contra Deus. E então Deus vem e confunde as línguas deles. Deus já havia dito primeiro para Adão, depois para Noé, que era para o homem crescer, multiplicar e povoar a terra. Mas esse povo da Torre de Babel queria ficar amontoado como num formigueiro. E Deus então confunde a língua deles, não só tiveram que parar de construir a Torre de Babel, porque ninguém entendia ninguém, como também foram obrigados a se espalhar pela terra, mesmo contra a vontade deles. Eles cumpriram o propósito de Deus de povoar a terra. Muito bem. Agora, queridos, nós estamos vivendo num momento que o homem novamente está construindo uma Torre de Babel. O homem pensa que pode fazer o que ele bem quer. O homem tem vivido em rebelião contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus. Para você ter uma ideia, os cientistas estão com a mentalidade de que agora, na próxima década, na década de 30 agora, eles vão enviar para Marte, o planeta vermelho, uma tripulação para colonizar Marte. Eles querem fazer de Marte um lugar habitável para a humanidade se transferir para lá. Isso é um desacato a Deus. E, queridos, agora aqui eu quero te dar uma interpretação minha. Talvez você não concorde comigo, mas isso não tem problema. Nós somos indivíduos, temos pontos de vista diferentes.
Então aqui não é que a Bíblia fala isso que eu vou falar, mas é uma posição do Vilmar. Eu creio que o homem jamais vai pisar em Marte. Aí você pode me dizer, Vilmar, o homem já chegou à Lua? Sim. A ciência está muito avançada, a tecnologia vai numa velocidade tremenda, eu sei. Mas, queridos, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: fez o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou Deus o homem do pó da terra. Note que o homem não foi formado do pó de Marte, do pó de qualquer outro planeta, mas do pó da Terra. Em outras palavras, o meu ponto de vista é que o homem foi criado para habitar o planeta Terra. A constituição, a estrutura dele é do pó da Terra. Então, o habitat dele é aqui. Se ele sair aqui da Terra, ele não subsiste. Se ele sair daqui da Terra, ele sucumbe. Ah, Delmar, mas ele chegou à Lua. Para chegar a Marte é só mais um passo. Queridos, a Lua é um satélite aqui do planeta Terra e eu acho que Deus suporta ver o homem chegar até a Lua, mas não em Marte, porque o homem não tem condições de viver fora do planeta Terra, porque Deus não só criou ele do pó da terra, mas Deus deu autoridade para ele sobre a terra, não sobre o universo. O homem não tem permissão de Deus para dominar o universo. A permissão de Deus foi para dominar o planeta Terra. Bom, fecha parênteses aqui, é um parecer meu. Se você discorda de mim, estamos de boa, porque não tem problema, são pontos de vistas. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui é que o homem não tem andado humildemente com Deus. Todas essas atitudes que eu te mostrei no Éden, no dilúvio, na Torre de Babel e dos homens dos nossos dias, é uma atitude de alguém que não está andando humildemente com Deus. E Deus nos passa essa orientação, que Ele requer isso de nós, que andemos humildemente com Ele. Muito bem, vamos lá. Veja bem, vamos ver mais alguns pontos bíblicos aqui. Lúcifer, ele um dia meteu na cabeça o seguinte, ele pensou, eu vou subir acima das mais altas nuvens, vou colocar o meu trono na banda do norte, e você semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, uma criatura desafiando o Criador, dizendo, eu vou ser igual ao Criador. Irmãos, Deus não suporta essa petulância do ser criado. Deus é criador, não criatura, e nós somos criaturas, não criador. Eu gosto de um versículo que tem lá em Provérbios, e que Tiago ecoa ele no Novo Testamento, lá em Tiago 4, verso 6, que Deus dá graça aos humildes. Eu estou falando a parte última do versículo para enfatizar a primeira. Deus dá graça aos humildes, porém, ele resiste ao soberbo. E toda vez que eu leio esse versículo que Deus resiste ao soberbo, na minha cabeça Deus arma o punho assim, sabe, puxa o braço lá atrás e dá um soco com toda a força dele no peito do camarada soberbo, orgulhoso. Eu penso isso. Eu penso assim. E Lúcifer foi atirado para longe do Monte Santo. Você olha para Nabucodonosor. Nabucodonosor, um rei que, cumprindo o propósito de Deus, antes que Nabucodonosor se levantasse, Deus já havia falado que ia levantar alguém que iria conquistar o mundo da época. Nabucodonosor construiu um grande império. Ele construiu um jardim suspenso lá na Babilônia, que, segundo os estudiosos, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. E um dia, Nabucodonosor andando pelo palácio, pelo pátio do palácio, ele olhou toda aquela beleza e ele falou com toda a soberba, não é esta a grande Babilônia que o meu braço edificou para a minha glória? De repente uma voz ecoou no céu,
passou de você o tempo. Você agora vai perder a razão, o entendimento. Você vai comer capinho no pasto como se fosse animal. E durante 7 anos, Nabucodonosor viveu lá no campo, como se fosse um animal. Até, diz a Bíblia, até que reconhecesse que o Altíssimo tem poder. Meu amado, não há ninguém que se levante com a soberba diante de Deus que permaneça de pé. Saulo era um israelita, cumpridor da lei, mas cheio de orgulho, de soberba. Um dia ele está indo para Damasco e, de repente, no meio do dia, ao meio-dia exatamente, quando o sol brilhava em todo o seu fulgor, uma luz mais forte do que o sol ardente do meio-dia brilhou diante de Saulo, e aquele fulgor foi tão forte que ele caiu cego por terra. Ainda bem que ele se arrependeu com aquele encontro com Jesus e se tornou o apóstolo Paulo, que tanto fez pelo Evangelho como conhecemos. Mas o que eu quero dizer com isso é que ninguém permanece, nenhum soberbo permanece de pé diante de Deus. Herodes, como você sabe, Herodes é um título, né? Era um título. Então tem o Herodes o Grande, Herodes isso, Herodes aquilo. Mas lá no capítulo 12 de Atos, um desses Herodes, ele vai discursar para um povo que depende do favor dele, e esse povo começa a bajular esse Herodes para alcançar mais benevolência do rei, e eles começam a aplaudir e a dizer: é um Deus e não um homem. E a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus. Imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele foi comido pelos vermes. Queridos, porque nenhum soberbo permanece de pé diante do Senhor. E hoje a humanidade tem sido dominada pelo orgulho, pela soberba. E Deus não está satisfeito com isso. Por isso Deus orienta o seu povo, como ele orientou o seu povo de Israel nos dias de Miqueias. E hoje ele está nos orientando, nós da comunidade evangélica Vida Plena, a não sermos soberbos, a ter humildade. Ele diz para nós: ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Queridos, andar humildemente com Deus é reconhecer que Ele é o Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso. Sabe por que quando eu falo que o homem não vai pisar em Marte, sabe por que eu falo isso? Porque um dos motivos da ciência em levar o homem para Marte é porque ele está vasculhando o universo e ele quer provar que Deus não existe. Então, ele estabelece os aparelhos na atmosfera para examinar melhor o universo, e eles querem examinar o universo a partir de Marte, para ter uma visão melhor do universo, para conseguir enxergar mais longe e desacatar que exista um Deus criador. E isso Deus não vai tolerar da parte do homem. Queridos, e nós precisamos entender que andar humildemente com Deus é reconhecer que existe um Deus na nossa vida e que Ele é Deus e nós somos criaturas. Que Ele, em Cristo Jesus, nos recebe como filhos, mas o que caracteriza eu e você como filhos é o espírito de filho que Ele colocou dentro de nós, por ocasião da nossa conversão. Mas se esse espírito de filho não estiver em nós, nós não somos filhos, somos meras criaturas. Então nós precisamos ter humildade, reconhecer que Deus é Deus e que nós dependemos dele. Terminando aqui, indo já para a parte final aqui, concluindo a nossa reflexão, ele já mostrou a você o que é bom e o que é que ele espera
de nós que nós pratiquemos a justiça, ou seja, que a gente faça aos outros, ao nosso próximo, aquilo que a gente quer, deseja que o nosso próximo faça a nós também. Que a gente faça a coisa certa porque é o certo a ser feito. Que a gente ame a misericórdia, que a gente tenha prazer, que a gente ame ver as pessoas livres de suas aflições, que a gente divida essa liberdade, esse livramento que nós recebemos de Deus, que a gente possa compartilhar com os outros. Em relação a amar a misericórdia, conta-se que Madre Teresa um dia estava limpando as feridas de um leproso e uma senhora rica, pomposa, passou por perto dela e disse: eu não faria isso por um caminhão de ouro, eu não faria isso nem mesmo por um caminhão de ouro. E sabe qual foi a resposta de Madre Teresa? Ela disse: nem eu, nem eu. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu não estou fazendo isso em troca de nada, eu estou fazendo isso por amor, pela alegria de ver essa pessoa tão sofrida, tão oprimida por esse flagelo, possa experimentar alívio, um alívio dessa dor, desse sofrimento. Isso é ter misericórdia, é amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. É o que Ele espera de nós, reconhecendo que Ele é Deus na nossa vida e que nós somos o que somos pela graça dEle. Foi pela graça que nós somos salvos e é pela graça dEle que nós podemos continuar nessa vida salvos. Tá bom, queridos? Fica aqui essa reflexão para nós. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, fonte de toda bondade, de todo amor, toda graça e misericórdia. Senhor, particularmente, eu olho para a minha vida e eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu lembro os dias de trevas que eu vivi antes de conhecer Jesus. Tanto sofrimento, tanta dor. Meu Pai estava totalmente envolto em trevas, sem perspectiva de um futuro, com medo da morte, com medo do futuro. Mas o Senhor me alcançou, o Senhor me fez um homem digno, o Senhor me fez um pai de família honrado, o Senhor me deu uma família maravilhosa, o Senhor me colocou numa posição honrosa na tua obra, no teu reino, como pastor. Meu Deus, eu reconheço que é a tua graça e a tua bondade que me trouxe até aqui e tem me mantido de pé. E eu oro para que cada dia esta tua palavra venha iluminar o meu ser, para que cada dia eu possa enxergar com clareza que sou o que sou por causa da tua bondade para comigo. Meu Deus, eu trago junto comigo diante do Senhor agora todos que estão participando comigo desse vídeo, dessa mensagem. Meu Deus, eu sei que essas vidas estão com o coração inclinados diante do Senhor. Ó Deus, eu sei que essas vidas estão com o coração inclinado diante do Senhor, porque reconhecem que elas também estão aonde estão por conta da sua graça, da tua misericórdia. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, a mim e a todas estas pessoas, a continuar caminhando na luz da tua vontade. Meu Pai, que a tua palavra seja uma bússola cada dia, indicando a direção que devemos seguir. Meu Pai, aproveitando desse momento de comunhão contigo, meu Deus, eu sei que há pessoas sofrendo tanto nesse momento. Eu quero pedir que aonde a minha voz esteja chegando, minha imagem esteja entrando através desse vídeo,
Que o Senhor entre também e que o Senhor estenda a tua mão, meu Pai, e cure, Pai. O Senhor tem esse poder, o Senhor pode. Um toque da tua mão fará a dor cessar, a enfermidade ir embora para sempre. Oh, meu Pai, eu peço que isso aconteça com esta pessoa que está orando agora comigo e na vida daquelas por quem eles estão intercedendo também, meu Pai. No nome bendito do Senhor Jesus, no crédito que o nome de Jesus tem diante do Senhor, é no crédito desse nome que eu peço. Aleluia, aleluia, amém. Meus queridos, que bênção! Toda a glória nós já enviamos para o céu, porque toda a honra e toda a glória pertence unicamente ao Senhor. Queridos, se você trouxe o seu dízimo, força do hábito aqui, o número da igreja, da conta bancária da igreja está sendo projetado agora e eu queria te encorajar a fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, reconhecendo que devemos dar ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor e o dízimo e as ofertas pertencem a Ele. Então faça a sua transferência agora e desnecessário é dizer que ninguém ultrapassa Deus no tocante ao dar. Não há nada que a gente dê ao Senhor que Ele não retorne muitas vezes mais na nossa caminhada. Meus amados, Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Shalom!